Então, gente, o que nós vamos falar hoje é sobre aplicação e tecnologia de cabos óticos. Muita gente não se preocupa com a construção da sua rede. Por quê? Porque o pessoal fala, poxa, eu vou comprar uma LT, vou comprar um chassi, comprar uma coisa, é 10 mil reais, 12 mil reais, 15 mil reais, é uma grana, é uma baba de dinheiro. E eu vou comprar cabo eu compro por centavos de real, eu vou comprar um conector é pouco, é 5, 10 reais, é uma mixaria, então é o dinheiro mixaria. Só que aquela história, é como se você tivesse uma rede e você está preocupado com os peixes grandes. Você deixa, breca os peixes grandes, mas os peixes pequenos ficam passando direto, passando direto. Então, são coisas que o provedor deixa para segundo plano e que, no final, tem um custo significativo. Como a gente diz, você constrói rede, você está construindo uma rede ótica. Essa rede ótica, qual é o prazo que você quer que ela dure? Quanto tempo você acha que ela dura? As grandes operadoras que estão aí, você pega a Oi, pega a Vivo, tá? Por exemplo, as duas maiores aí, eles têm redes que estão construídas aí há mais de 30 anos, 40 anos e estão funcionando até hoje. Como que pode isso? Pode por quê? Porque foi bem planejado, bem construído, dentro das melhores técnicas. Ah, mas hoje a qualidade está uma rede. Pô, diz para mim, quem é que aguenta 40 anos aí funcionando e chega no final com a vida útil perfeita? Não existe ninguém. Então, o que nós estamos fazendo é prolongando a sua rede. No final, você vai ter que, provavelmente, daqui uns 20, 30 anos, vai ter que mexer mais, mas você vai mexer só lá, e não daqui 2, 3 anos, mais ou menos. Então, quando vocês forem construir suas redes, pense exatamente nisso. Vamos fazer uma rede à prova de futuro, uma rede que dure vários anos aí. E a qualidade do teu cliente, ela depende da tua rede construída. Se você não conseguir um meio de transporte ideal, correto, que você mantenha a qualidade do sinal, mantenha a continuidade do sinal, toda hora interrompendo, você sabe, cliente não tem fidelidade. O cara vai naquele que atende melhor e tem um plano que atende perfeitamente em termos de qualidade, em termos de custo. Então, o cara, para mudar, é vapt-vupt. O cara muda rapidamente se você tiver mais de um outro provedor na tua região aí. Então, vamos tomar muito cuidado com isso aí. Então, hoje nós vamos falar sobre aplicação e tecnologia de cabos óticos. E um detalhe também, tá? Para quem ficar até o final, essa apresentação tem 2 horas, a última meia hora eu vou falar, vai ser um bônus. O pessoal da Lancora aí me pediu aí que eu fizesse um bônus para vocês, que eu desse alguma coisa a mais, um plus, não falasse só sobre cabos óticos. Então eu vou falar sobre conectores óticos. Então a última meia horinha aí vai ser sobre conectores. Então vamos começar. O que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo o sistema solar. O sistema solar você tem aí, você já conhece, para quem não fugiu de escola, tá? Para quem acompanhou aí, você tem o Astro Rei. Quem que é o Astro Rei? É o nosso amigo Sol aí, o nosso amigo Sol aí que fica no centro do universo. Em volta você tem os outros planetas orbitando em volta dele. Tá? Você tem Urano, Terra, Mercúrio, Vênus, Marte, Saturno, com os anéis dele e tal. E no nosso mundo, o que a gente tem? A gente tem algo mais ou menos parecido. A gente tem aqui um DGO, nós temos aqui uma CEL, uma caixa de venda, nós temos aqui uma CTO, uma caixa de distribuição, nós temos aqui uma OLT, nós temos uma ONU, nós temos vários produtos, e todos esses produtos aí eles ficam girando, orbitando em volta do quê? Em volta do Astro-Rei. O Astro-Rei no nosso sistema de telecom, quem que é? É a fibra óptica. Então, ela é a peça fundamental, a peça mais importante. Sem ela, nada funciona. Então, vamos falar um pouquinho mais aí, vamos começar esse nosso bate-papo aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é fibras ópticas, considerações mecânicas iniciais. Poxa, mas isso aqui é uma aula de telecom, uma aula de comunicações ópticas, e nós vamos falar de mecânica? Pois é. Por quê? Porque a componente fibra ótica, ele tem um item importante. A gente se preocupa muito com as qualidades ópticas deles. A gente tem que se preocupar também com as qualidades mecânicas, porque ninguém quer aqui que de uma hora para outra essa fibra ótica ela acabe se rompendo, ela acabe interrompendo, e isso dá uma dor de cabeça infernal. Então, para que isso não aconteça, para que a gente não tenha surpresas desagradáveis, surpresas não previstas, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto aí. Primeiramente, conceito e definição. O que é um cabo óptico para você? Cabo óptico é um negócio que eu pego ali, tem um monte de fibrinha dentro e tal. E uma coisa interessante, tem muita gente que confunde cabo com fibra. Tá? Quanta gente chega no distribuidor, na revenda aí, eu quero 5 fibras, eu quero 6 fibras, eu quero 8 fibras, eu quero 10 fibras, 12 fibras. Pô, você não está comprando fibras, você está comprando um cabo.
Então, fala de maneira correta, chega de maneira correta. Eu quero um cabo com 6 fibras, eu quero um cabo com 12 fibras. E você pode até dizer, eu quero um cabo AS, tipo AS, eu quero um cabo figura 8. Não complementa, não fica tantas fibras, tantas fibras. Isso aí fica muito, muito genérico. Tá? Então, o cabo óptico, o que, que ele é? Ele é a maneira como a gente empacota as fibras. A gente pega essas fibras e a gente vai empacotando elas, colocando elas com as devidas proteções mecânicas, para que a gente garanta a continuidade, que a gente possa trabalhar com segurança, com tranquilidade, de modo que a nossa rede seja otimizada, ela seja perfeita para você entregar aquele serviço que você propôs. Então, como diz aí, é a maneira de empacotar de que a utilização seja otimizada, principalmente com relação às características mecânicas. Agora, essas proteções mecânicas que a gente coloca na fibra, essas proteções adicionais, elas não podem, de maneira alguma, interferir nas propriedades e nas qualidades da transmissão das fibras ópticas. Então, durante a fabricação do meu cabo, por exemplo, eu não posso incrementar a atenuação, eu não posso fazer com que a dispersão mude, coisas desses fatores. Tem alguns fatores que são muito importantes. Então, a gente não pode alterar essas características iniciais da fibra óptica. E para cada modalidade de aplicação, os materiais e a formação do cabo, elas são próprias. Se você vai fazer um cabo aéreo, é um jeito. Se você vai fazer um cabo subterrâneo, é outro. Se você vai fazer um cabo enterrado, é outro. Se você vai fazer um cabo para uso interno. Então, cada cabo, cada aplicação, ela tem uma característica própria. Isso por quê? Porque você vai otimizar o desempenho desse cabo. Você não vai querer fazer um cabo multi-aplicação. Não existe cabo multiplicação e não existe cabo universal, que nem aquele de controle remoto universal que você vai, serve para televisão, serve na época do videocassete, serve para net, serve para um monte de coisa. Tá? Não existe isso. Cabos óticos são cabos específicos. Cabo aéreo é para uso aéreo. Cabo subterrâneo é para subterrâneo. A gente vê aí muita gente fazendo backbone, como a gente já vê aí nesses grupos aí, o pessoal fazendo backbone enterrado, por exemplo. O cara está pegando um cabo AS, um cabo autossustentado, enterrando o cabo. Está pegando um cabo que é para adulto, aí está enterrando o cabo. Esse cabo não foi feito para isso. Ah, mas está funcionando. Está funcionando há quanto tempo? Ah, faz um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Cara, mas isso daí é que nem dor de barriga, cara. É que nem dor de barriga. Você nunca sabe quando ela vai chegar. E quando ela chegar, você sabe qual é o resultado dela, né? É aquele negócio fedorento, né? Então, toma cuidados. Pensa bem antes de fazer as coisas, beleza? Conceitos e definições. Vamos embora. A vida útil de um cabo óptico, ela deve ser no mínimo 20 anos. Isso vocês estão cansados de falar. Eu, principalmente, falo isso toda hora, a todo momento. E essa vida útil dele, ela está diretamente relacionada com 3 fatores. Primeiro, a fabricação desse cabo. Como que esse cabo foi fabricado? O segundo é a instalação do cabo. Como que esse cabo foi instalado? E o terceiro é a operação. Como esse cabo está sendo operado? Como esse cabo está sendo funcionado? Então, são esses 3 fatorizinhos aí que implicam nisso daí. Agora, como eu falei na minha aula anterior, a fibra óptica, ela segue algumas receitas, algumas nomenclaturas aí, algumas regras. E aonde é que estão esse material aí? Se eu quiser consultar, você pode consultar aí nas normas da BNT. Existem 3 normas fundamentais aí. Uma é da fibra multimodo, que é conhecida como G651. A outra é a monomodo com dispersão deslocada, que é conhecida como a monomodo com dispersão normal, que é a G652, e existe a terceira norma aqui, que é 16028 da BNT, tem aqui colocado aqui a relação dessas normas, que é a fibra com baixa sensibilidade à curvatura, a tal da BLI, Benzilose Sensitive. Essa é a tal da 657. Existe também a norma, que é a 13503, que ela diz o seguinte, ela diz fibras ópticas, ensaio de tensão mecânica constante, método de ensaio. O que é isso? Isso quer dizer o seguinte, quando da fabricação da fibra óptica, ela passa por um processo de teste de resistência mecânica. A fibra óptica, ao longo dela, ela tem uma série de microfissuras. São pequenas trincas. Não é perfeito, o material não é perfeito. Ele tem algumas trincas. E essas trincas, ao longo do tempo, ela pode ir aumentando. Ela vai aumentando de tamanho e chega uma hora que ela se rompe. Então, o que acontece? Na fabricação, você faz um teste, você pega essas fibras, basicamente você puxa ela, você traciona elas em toda a extensão dela, tá? Durante um certo período, com uma certa tensão. Aquilo que está ruim acaba quebrando ali. Quebrou? Rompeu? Paciência.
E aquilo que passou nesse teste? Ah, aquilo que passou nesse teste está bom. E aquilo que ainda não passou? Vamos continuar puxando, vamos continuar fazendo. Se começar a quebrar, aqueles pedaços que quebram, eles quebrou. É aquele pedaço que já estava ruim mesmo. E aqueles pedaços que passam? Aqueles pedaços que passam, eles podem ser utilizados. Agora, se tem uma fibra que vai quebrando, quebrando toda hora, o próprio fabricante vai já tira de lado, tá? Então a fibra que vocês recebem, ela já passou por esse controle de qualidade. Esse teste é conhecido como proof test ou screen test.